Estamos aqui hoje entrevistando o nosso amigo Sulinar José de Oliveira, de Várzea Paulista. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Estamos aqui inaugurando o nosso podcast e nada melhor do que trazer um amigo para a gente conversar, bater um papo, que vai ser um bate-papo informal, mas o Sulinar vai trazer muitas informações para a gente. Sulinar, te conheço, é meu amigo de muitos anos, mas eu quero que a população conheça mais ainda você. Embora você é um homem muito conhecido na cidade, mas tem pessoas que talvez não te conhecem ainda. Sulinar José de Oliveira. Fala pra gente quem é Sulinar. Primeiro, cumprimento as pessoas que vão assistir aqui ou vão estar ligados aí no podcast. Parabenizar você também pela criação desse podcast. Essa nova janela, ou esse novo horizonte, onde muitas pessoas terão a oportunidade de vir aqui expressar o seu pensamento, né? Divulgar também as suas marcas, divulgar as suas organizações e também a divulgação política. Parabéns, Zé Maria. Agora, Zé Maria, eu vou falar para você, o xerife da saúde, ou Zé Maria, o xerife. Eu vou falar, Sulinar é um mineiro, sou eu mesmo, que vim de Minas Gerais, da cidade de São Sebastião do Maranhão. São Sebastião do Maranhão. É Minas Gerais, na região leste de Minas, tá? A pessoa fala norte, mas não é. Realmente é leste. E eu falo leste porque nem eu sabia que era leste. Eu tive que ouvir demais a TV Leste e as rádios lá falam muito região leste. Então eu sou da região leste de Minas, São Sebastião do Maranhão, Minas Gerais. Sulinar, eu vim de Minas em 1990, ou 1986. Em 86, você tinha quantos anos, Sulinar? Em 86 eu tinha 21 anos. 21 anos, garotão. Chegou cheio de energia aqui na cidade. Nossa, cheio de sonho. Meu negócio é... Eu cheguei pensando muito em estudar, mas as condições eram tão precárias e tão ruins que o estudo que eu fiz em Minas foi o que eu fiquei anos e anos trabalhando, que eu pensava só em trabalhar e eu precisava ter alguma coisa, eu precisava vencer, eu pensava sempre em não depender das pessoas, viver do meu próprio suor, e assim eu fiz, trabalhei muito, e quando tive a oportunidade também estudei, mas vim de Minas em 1986, eu vim para Jundiaí, meu sonho era ir para Belo Horizonte, mas um amigo meu, Azemar de Almeida, me deu a oportunidade de vir para Jundiaí, mandou o irmão dele foi passear em Minas e ele pediu que o irmão deixasse uma vaga no carro para me trazer para São Paulo, e eu vim para São Paulo e cheguei em Jundiaí, e em Jundiaí fiquei por algum tempo. Depois o pessoal falava Várzea Paulista, eu vim para Várzea, e aí eu já tinha trabalhado nas lojas, na UMEC Calçado, trabalhei na Riachuelo, trabalhei no antigo Disco, supermercado Disco, e trabalhei nos Correios. Tá. Voltando um pouquinho, Sulinar, quando você veio para cá, qual era o seu objetivo? Lá eu estudava e trabalhava na lavoura. E o sonho de todo mundo que passa dificuldade é simplesmente superar aquela dificuldade. Eu não tinha grandes sonhos. Eu queria um trabalho, ganhar dinheiro e viver do meu próprio suor. Esse é o sonho de todo mundo que sofre, quem está no norte. Então a nossa região, a região ainda muito pobre. Tá. Hoje melhorou bastante, mas na época, você imagina na época que já era difícil. Imagina nos interiores desse Brasil como que era. Então todo mundo que nasceu naquele lugar, cresceu naquele lugar, estudou passou a juventude e quando é adulto quer vir para a capital, o sonho dele é só ganhar o dinheirinho dele e sobreviver, ou melhor, viver, né? Porque sobreviver nós está passando aí a dificuldade. Então vamos tentando viver dignamente. Tá certo. Então você não veio para Jundiaí, sua intenção era ir para Belo Horizonte. E aí acabou vindo para cá. Porque os meus irmãos trabalhavam em Belo Horizonte. Tá certo. Aí veio para Jundiaí e depois acabou vindo para Várzea e hoje você é um varzino aqui. Você está em Várzea desde quando, Sulinar? Eu tô em Várzea há mais tempo que qualquer cidade. Eu estou em Várzea desde 94. 94. Em 94, mas antes de vir para Várzea, eu trabalhava no Correio e ia economizando, e falei, eu quero comprar um imóvel na Várzea. E eu lembro até hoje, Zé Maria, que quando o corretor me levou no Jardim América, onde eu moro hoje era um pasto.
E eu não comprei naquele lugar que eu moro hoje. Você saiu da roça e veio para um pasto. E veio para um pasto. Saí da roça e vim para a roça. Tá Mas certo. quando o corretor me mostrou um local, eu falei, não, filho, eu não vim do interior para sofrer assim, não. Ele me mostrou um barranco tão alto que eu falei, até eu construir minha casa para chegar no nível da rua vai ser difícil, não. Eu falei, eu quero lá beirando aquele rio. Se o senhor tiver um lote lá, eu vou negociar com o senhor. E ele falou, não, estão todos negociados. E eu voltei para Jundiaí. Aí depois uma outra pessoa ficou sabendo e os meus amigos no correio falavam, você é louco, vaza lá, América, é um abandono, é longe. Eu não esqueço dessa palavra. O pessoal falava que o Várzea e o América era longe. Hoje eu falo com as pessoas, não existe distância para nada. Quem falar que é longe, todo mundo que não comprou e disse que o América é longe, muitos deles estão pagando aluguel e hoje eles vão no América tentar comprar um lote e não tem condição de comprar. Então, Solinar, olha que coisa boa a gente está ouvindo você, porque as pessoas não conhecem a história de Várzea, poucas pessoas conhecem. E da forma como você está dizendo, você veio para cá no começo de tudo isso, né? Eu lembro que eu também cheguei aqui nos anos 80 e tinha poucas coisas, Várzea tinha muito poucas coisas. E os Américas, que na verdade é o América, que depois se transformou nos Américas, né, Solinar? Você conhece bem essa história? Eu lembro que até muito tempo depois da nossa chegada por aqui, os Américas era marrão, não tinha asfalto, não tinha quase nada lá, né, Solinar? Não tinha ônibus, não tinha asfalto, não tinha iluminação pública, nós não tínhamos água. A água era levada no caminhão, como muitas regiões no Nordeste hoje. A iluminação pública não tinha. Para pegar o ônibus, o circular, nós tínhamos que vir até a Plazinco, até o posto do Jesus ali, para pegar o ônibus, porque o ônibus não subia. Aquele posto já existia e já não, era... Não. Ali não tinha. Existia. Eu estou falando posto como referência hoje. Ali, sim, naquele sim. pedaço ali só tinha Nem asfalto tinha, a Plazinco, né, que era outra empresa. Não tinha nada, não tinha nada. Então, Solinar, você já disse que nessa sua caminhada, nesse percurso, você trabalhou nos Correios, você trabalhou em lojas. Fui vendedor. Você chegou aqui e começou a trabalhar com o quê? Hoje nós sabemos que você se tornou um empresário do ramo de gráfica, né? Comunicação visual. Comunicação visual. Mas antes disso, você trabalhou nos Correios, trabalhou em loja. E como foi essa caminhada para você se tornar um empresário? Sair de conta isso para nós aí. A minha história, Zé Maria, isso é até bom a gente registrar, que a minha história é muito engraçada. Eu entrei no supermercado Disco e meu amigo, esse mesmo Zé Mar de Almeida, que me indicou lá no Disco. Ele havia saído, mas ele me indicou para ir no Disco. Quando fala Disco, pouca gente vai saber que não vão mais, lembrar. Mas o Disco era um grande supermercado. Era o maior supermercado. É uma rede do Rio de Janeiro que veio para Jundiaí. Era o maior mercado da região. Eu comprei muito lá, viu, Solinar? Comprei muito. Tinha tudo. Era tipo um shopping, né? Porque tinha outras lojas, em outros departamentos, lojas e tal. Tinha móveis, tinha tudo. Era o big de um supermercado. E eu lembro que quando eu entrei no supermercado, essa é uma passagem da minha vida, e eu entrei lá todo feliz, eu era muito forte. Opa! E aí eu fazia muito exercício. E eu entrei no supermercado e eu lembro que o rapaz virou para mim e falou assim, você vai ser o chefe da limpeza. Eu falei, chefe da limpeza? Chefe da limpeza é muito bom. Eu vou ser o chefe da limpeza. Eu vou mandar em quem faz a limpeza. Fiquei todo cheio, né? Trabalho, né? Aí, quando eu fui ser o chefe da limpeza, aí o que acontece? No meu primeiro dia de trabalho, tinha um som ambiente, né? E a moça gritou para mim, chefe da limpeza, por favor, comparecer na frente de loja no caixa tal. Chefe da limpeza. E aí, o que acontece? Eu peguei o balde Aí eu peguei e fui lá na frente, sem o balde. Para mim, eu era o chefe, tinha alguém para me comandar. Eu achava que tinha. Mas eu era o chefe da limpeza, eu era chefe de mim mesmo, não tinha mais ninguém, não. Quer dizer, eles não queriam te chamar de faxineiro, e te colocou de chefe da limpeza. Aí, o que acontece, Zé Maria? Quando eu cheguei na frente de loja lá, tava aquele vômito mesmo grande. E aí a moça falou, o senhor poderia limpar? Você poderia limpar? Eu era um rapazinho. Tá, sim. Aí eu falei, claro.
Aí eu falei, vou disfarçar aqui, porque eu sou exibido aqui, metido a besta aqui, querer conquistar as meninas, né? E agora eu tô aqui Fui lá e peguei o balde, o rodo, o pano e trouxe. Postura. Firme. Aham. Falei, mas lá perto do vômito eu vou abaixar e ficar meio escondidinho pra dar uma disfarce. Vai que as meninas aqui, eu fico mexendo com elas, me vê aí, né? Aí quando eu tô bem assim, limpando, de repente a menina que eu mais gostava chegou e olhou. Esse E é o cara passou que reto. eu quero. Esse E é o passou reto, sabe? esse- E eu continuei firme ali. Eu continuei firme, fiz a limpeza, voltei. Aí depois, quando não tinha limpeza, eu ajudava na mercearia. O próprio gerente viu que a minha produção na mercearia era muito maior, porque eu tinha muita força. Ele me trocou de posição. Eu falei, graças a Deus, não sou mais chefe, estou sendo comandado, mas não passo vergonha. Não Muito bom. desfazendo da profissão. Sim. Desfazendo da profissão de maneira alguma, porque eu agradeço muito aquele mercado que fez a minha mente abrir demais naquela época. Porque Foi uma grande oportunidade. Até fazendo um parênteses aqui, Solinar, a profissão da limpeza é uma das profissões mais essenciais que existe em qualquer lugar. Porque ninguém consegue conviver num ambiente que não tem limpeza. Então, quando eu também comecei muito cedo no hospital, fiz limpeza também, Gustavo. Eu trabalhava no hospital e às vezes faltava funcionário, a gente ajudava, porque o ambiente tem que estar limpo. E muitas vezes, sujar é fácil, agora limpar não é fácil, mas ninguém suporta viver num ambiente que não é limpo. Hein? Então, Solinar, nós temos muito o que conversar, porque muitas pessoas conhecem a sua fama de quebra-panela, mas nós hoje estamos conhecendo o verdadeiro Solinar. E as pessoas estão aqui conhecendo o Solinar José de Oliveira. Pessoal, muitas pessoas não entendem a simbologia do quebra-panela. O quebra-panela não foi criação minha, foi uma criação da minha família lá no interior de Minas, nessa cidade de São Sebastião do Maranhão. O meu tio foi candidato a prefeito e ele era considerado jacu. Porque jacu lá para as pessoas era pessoa muito atrasada. Mas meu tio era um homem muito bom e muito trabalhador. E tinha uma família todo mundo estudado, pessoas bem formadas, pessoas com boa condição de vida, era o adversário do meu tio. E naquela época eles não perdiam eleição na cidade. E nós então pegamos uma panela e falamos, vamos quebrar a panela desta família? E aí, quando o pessoal teve a ideia, nós falamos, vamos. Aí as minhas primas, a Evênia, a Edmeia, a Leda, que foram todas professoras na cidade, passei na mão dessas mulheres, entendeu? Que me ensinaram muita coisa. Essa família também, muitas das mulheres dessa família que eram nossos adversários eram minhas professoras. Então, aí o que acontece? E aí nós fomos nessa praça quebrar a panela, simbolizando que iríamos tirar aquele povo do poder. E aí quebramos a panela, mas apanhamos, viu? Eles deram um pau na gente. Eu quero aproveitar esse assunto do quebra-panela e vamos entrar no assunto político aqui. Sim. Solinar, você se tornou empresário no ramo de gráfica e ficou por quanto tempo? Ainda é até hoje, mas em que ano você começou no ramo gráfico? Você tem essa lembrança? Tenho claramente que em 1990 um amigo me convidou para começar a vender produtos gráficos. Então eu acreditei que aquele mundo daquele cara, ele ia dividir comigo, porque eu estava bancando. Eu peguei todas as minhas economias de correio, do que eu tinha economizado na Riachuelo, na UMEC Calçado, e apliquei nesse rapaz. Então ele foi a sua porta para ser empresário. Sim, na realidade ele me deu um calote, mas eu digo que o calote dele para mim foi escola, porque nem as pessoas que te derrubam foram mal para você, porque levantar é bom demais, muito bom levantar. Então, mesmo porque, Solinar, todas as pessoas que caem, ninguém levanta para trás. Você sempre levanta um passo à frente. E ele me derrubando, Zé Maria, tirando tudo de mim, é que um dia eu falei, gente, eu acho que eu sou vendedor, eu acho que eu sou isso, eu acho que eu posso ser dono do meu próprio negócio. Aí peguei a minha pasta, fui pra rua, não foi também porque eu adorava, eu fui porque eu precisava muito. Porque tudo que eu economizei naqueles 5 anos que eu estava em Jundiaí, eu perdi tudo na mão dessa pessoa. Na verdade,
Hoje eu agradeço a ele na- porque ele me fez É. reerguer como fênix. Na verdade, foi um investimento que você fez. Foi uma Exatamente. perda que Uma faculdade, porque fez né? porque fez a transição do Sulinar empregado para o Sulinar empresário. Exatamente. E aí, a partir daí, Sulinar, você veio nesse ramo, empreendeu e deve ter passado poucas e boas, porque não é fácil o empreendedor, tem muitas nuances. Mas isso te levou também, e eu quero te trazer agora mais para a atualidade, do empresariado você foi para a política. E como foi a sua entrada na política? E por que você entrou na política? Já deu para ver que você tem um viés de família, que você Sim, traz lá da sua sim. cidade. Meu tio né? Vital Alves de Oliveira, o Vital Paranhas, em E Minas aí Gerais, foi você- prefeito, inclusive ganhou na época. Aí você foi candidato a vereador em que ano aqui em Várzea, Paulo? Eu fui candidato a vereador quando eu mudei para o América, que nós contando a história que o América não tinha nada, Sim, a água era em caminhão, nós não tínhamos iluminação pública, nós não tínhamos linha de ônibus, nós não tinha perua escolar, não entrava no bairro, que era uma casa aqui salteada, era um sítio. sim. Tanto é que lá era chamado Sítio do Morro. E aí virou América. E o prefeito era o prefeito, Clemente na época. Clemente Manuel de Almeida. Clemente Manuel de Almeida. Sim. E na época, inclusive na época, quem levou o primeiro ônibus lá para nós foi o Clemente. O Que parou na Avenida Tanabi. Nós ficamos muito felizes, nós soltamos fogos de alegria. Nós íamos ter ônibus para sair, pegar o ônibus sem sujar o pé, né? E ir até Jundiaí. Aquilo era uma felicidade. Então, e ali começou a sua vida política, então você foi candidato a vereador. Não, na realidade, Zé, eu comprei a casa e quando eu entrei dentro da casa, que eu estava arrumando a casa, quando foi à tarde, eu olhei, eu morava no meio morro assim, quando eu olhei a baixada assim, Sim. não era serração, era poeira parada no ar. Fez aquela camada. E eu olhei e eu ouvia falar dos políticos de Várzea, eu ia falar dos políticos de Várzea e eu pensei, puxa vida, o América precisa de alguém, de vereador aqui para representar o bairro. Aquela região não tinha vereador? Na Ou época, tinha e não atuava? nós conseguimos eleger naquela época um vereador. Minha votação foi 232 votos e fui eleito. E graças a Deus posso dizer que na minha época como vereador, a maioria das ruas, o Clemente tinha feito a rua principal, o ônibus, em vez de parar na Tanabi, ele já passou a parar lá na Rua Irerê, no ponto final, lá na caixa d'água, dava a volta em todos os bairros, no América 1, América 2, Jardim Paulista, e parava em cima no América 2. Já foi um avanço e tanto. Só tinha uma avenida quando eu fui eleito. Quando eu fui eleito, que nós ficamos 4 anos, a maioria dos Américas, inclusive o América 4 todinho foi asfaltado. Todo mundo achava que seria o mais demorado, foi o primeiro a ser asfaltado. Asfaltamos o América 2, várias ruas do América 1, América 2, América 3 e fizemos boa parte do adiantamento da Vila Real. Nossa, quase fomos vizinhos, né? Porque eu tive um lote ali na rua Bertioga. Rua Bertioga. Rua boa hoje. Rua Bertioga. Hoje mora meu irmão lá, era um lote meu. Minha irmã morava ali do lado do Dinho, que antes era o mercado do Ney Lumes, ali do lado. Minha irmã morava do lado do mercado do Ney Lumes. Sim. E a outra irmã morava na casa do Dinho. Então, assim, a gente era para estar ali também naquela região. Exatamente, a região é muito boa. O aí nosso América hoje é maravilhoso. Aí eu fui para São Paulo e passei muitos anos lá em São Paulo e depois fiz toda a minha carreira lá. Mas voltando aqui, então aí você se tornou vereador. Quando você se tornou vereador, foi em 2004, 2004, né? Assumimos 2005. Onde chegou, né? Eu fui líder do governo do Eduardo. Sim, eu acompanhei isso aí. Eu vi que também tive muitas brigas com o Eduardo e todo mundo sabe da minha história, mas era brigas políticas para o bem da cidade e para o bem do povo. Nada com interesse próprio. O interesse nosso era desenvolver a região dos Américas. Os Américas precisavam melhorar. Eu te agradeço muito, porque foi pessoa como vocês que fizeram a cidade crescer. O Eduardo, enquanto prefeito, fez um bom governo, e depois veio o segundo prefeito também, continuou. E aí teve... Cada prefeito deixa a sua marca, né? Tanto todo mundo tem história, ninguém pode apagar. Uma vez, inclusive, Zé Maria, eu lembro que nós ganhamos eleição e o Eduardo achava que ia perder, mas a gente que estava na rua via o movimento, a voz do povo, e eu falava para o Eduardo, se você entrar em qualquer bar hoje,
De cada 10 pessoas, 7 votam em você. Muitos nem têm título, mas que eles apoiam você. Tá. Então você vai ganhar a eleição. E quando nós ganhamos, eu lembro que uma pessoa foi no ginásio. Então, alguém da turma, da nossa turma, alguém inconsciente, inconsequente, tá? Sem bom senso, foi até o ginásio do esporte e apagou, arrancou aquele símbolo do Clemente, que era uma... tipo um sol, eu esqueci o nome que era. Era aquela florzinha margarida. A margarida. Então eles apagaram a margarida. E eu mesmo queria demais. Nós queríamos, não era nem, na época o Rodolfo foi o candidato contra nós, viu? E nós ganhamos o Rodolfo, que o Rodolfo é o prefeito hoje, né? E na época nós queríamos, não era derrotar o Rodolfo, mas o Clemente era tão famoso e tão forte que era questão de honra para nós tirar o Clemente fora. Mas quando apagaram a margarida do Clemente lá do ginásio, eu fui visitar o ginásio e vi a margarida apagada e eu era líder do governo e eu disse para a pessoa que tinha assumido lá, isso é uma falta de respeito, à história de uma pessoa que ajudou tanta cidade. Nós derrotamos o Clemente nas urnas, mas ninguém apaga a história do Clemente. Sulinário quebra-panela. Foi bem claro. Esse é o xerife da saúde, entrevistando hoje aqui o nosso amigo Sulinar, que está trazendo aqui todo o histórico de Várzea Paulista. Exato, Sulinar, nós temos muita história na base. Sulinar, diga pra gente aqui, em poucas palavras, nós tivemos o prefeito Clemente que fez acontecer a cidade, entre outros, né? Mas o Clemente fez acontecer a cidade e deixou suas marcas. Depois o Eduardo veio, também deixou as suas marcas, depois o Juvenal e por último agora o Rodolfo. Qual foi a marca principal que o Eduardo deixou para nós varzinos? Olha, eu vou dizer a marca principal que o Eduardo deixou na região dos Américas. Eu era contra o Eduardo, todas as denúncias contra o Eduardo foi eu que fiz como vereador. Eu falo com muita clareza porque eu sabia o que estava fazendo e tinha documento e às vezes compliquei a vida do Eduardo até por falta de conhecimento também. Coisas da política. Conhecimento profundo. Talvez ele continuaria político aqui hoje na cidade. Tá. Aí o que aconteceu? A marca do Eduardo. Aí quando vocês estão falando, vocês estão sendo injustos. Porque o Clemente fez a rua principal do nosso América. Foi maravilhoso na época. Foi o tempo dele e é o que ele tinha. O orçamento da cidade era muito pouco. Aí o que acontece? E aí eu falei pro povo, agora, respeite o Eduardo, porque nos 8 anos que o Eduardo ficou, a maioria das ruas do América e a maioria das ruas da Vila Real, quem asfaltou e fez toda a infraestrutura foi o Eduardo. O Clemente deixou uma história fantástica na nossa Várzea Paulista. Sim. Ninguém tira dele isso. A maioria das escolas, a maioria dos postos de saúde. O Eduardo também deixou várias escolas, vários postos de saúde. Na época veio o CRAS, né? Que foi uma coisa muito importante para as pessoas, que foi essa administração da assistência social, da divisão das bolsas para pessoas que precisam. Ótimo, muito entendeu? Bem. Nós não podemos esquecer disso. O Eduardo deixou uma história fantástica, teve o início, a história do hospital iniciou com o Eduardo. Certo. Eu fiz, na época, eu fiz uma revista, me entrevistou e eu falei, o meu sonho é ver o hospital de nossa cidade. Ainda batizei de um hospital da cidade. Projeto de lei, ou foi uma indicação, de algo que resolvesse o problema da saúde de Várzea, que era gravíssimo, gravíssimo. Tá certo. Então, nós fizemos e o Eduardo, então, trouxe, na época, a UAU, que foi um pequeno avanço, foi o primeiro passo para resolver o problema da saúde. Trouxe a UAU e a UAU tinha médico, tinha exames, tinha tudo ali. É a nossa UPA de hoje, né? É a nossa UPA, tanto é que ela foi transferida para a UPA. Ótimo. E na época eu conheci a história do Dr. Alcípio, batizei a UAU como unidade de saúde e tal, o Dr. Alcípio. Então, e depois o Eduardo conseguiu, fechou a UAU, mas abriu lá na antiga MEC. Fechou a MEC, porque a MEC passava por grandes dificuldades e não conseguia atender as pessoas. Então, a prefeitura entrou como saúde plena. A prefeitura tinha plena condição de atender o povo da cidade. Maravilha. Você vê que houve muito empenho. Aí passou, depois veio o Juvenal, também deixou a sua marca. Arrumar o Rio Bertioga e o trânsito na região do Bertioga, o Eduardo deixou na época, foi um dos
único prefeito a deixar milhões de reais nos cofres públicos. Eu era contra o Eduardo, mas a verdade tem que ser dita. Sim, e o Eduardo teve... Ele deixou emendas, ele deixou mais de 60 milhões de emenda, mais que o orçamento da cidade. Quer dizer, o orçamento já era bem alto quando o Eduardo chegou, porque o Eduardo tinha muito contato em Brasília, e deputados, senadores conheciam o Eduardo, e eles foram trazendo emendas para a nossa cidade. Isso enriqueceu muito. Enriqueceu a cidade e aumentou o orçamento anual da cidade. E quando o Eduardo saiu, todo prefeito, quando entra, fala, o outro deixou falido, o outro deixou sem dinheiro. Mentira, gente. Isso é uma mentirada para desculpar. Ou melhor, o cara fica com tanto medo de ver aquilo para administrar, que ele inventa a história. Então, o Eduardo deixou muito dinheiro para o Juvenal dar sequência no trabalho da Avenida Bertioga. Sonar, uma pergunta que acho que muita gente faz. Quando o Eduardo ele terminou os 2 mandatos dele, se tivesse uma sequência daquele governo, com todas aquelas verbas que ele deixou para entrar, emendas para entrar, você acha que teria uma nova, seria diferente do que foi no governo do Juvenal? Porque cada um tem a sua história, né? Bertioga foi uma grande marca do Juvenal. Não pode falar que não é, porque foi. Sim, mas você disse que não deixou grandes marcas, mas deixou a sua marca. Claro, deixou a sua marca. A única coisa que eu fiquei muito chateado com o Juvenal, e estou sendo aqui falando do fundo do meu coração, é a questão do poupa-tempo da saúde, que para mim foi um golpe político para uma reeleição. Sim. E que acabou matando muitas pessoas em Várzea. Muitas pessoas morreram em Várzea acreditando que o poupa-tempo da saúde, votaram no prefeito acreditando nisso, e acreditaram no poupa-tempo, e o poupa-tempo foi um local que não poupava nada, poupava era o tempo de vida das pessoas, que muitas pessoas lá morreram sem cuidado. Eu pude acompanhar parte disso porque eu fui conselheiro na Escola da Saúde, mas esse é um assunto, vamos passar agora para o atual governo. Hoje nós estamos aí no 2º mandato do professor Rodolfo, a gente tem visto, de novo, todos os prefeitos deixaram as suas marcas, mas o prefeito Rodolfo, hoje, ele mais que superou, né, Solinário? Esse homem é uma águia, não é? Como é que você está vendo como você vê a cidade hoje, Solinário? A nossa cidade vem desenvolvendo, como diz você, o Clemente fez a parte dele, o Eduardo fez a parte dele, cada um fez um degrau. E cada um foi subindo. Então, e cada um que pegava a cidade melhor, ele tinha condição melhor de trabalho. Certo. O Clemente pegou a cidade, na época não era nada, Várzea não tinha nada. O Clemente fez a cidade, né? Exato. Então o Clemente tem aquele espaço dele que ele fez, tanto é que ele foi prefeito 3 vezes, se não me engano, 3 vezes. 3 vezes prefeito. Então foi vereador, foi presidente da Câmara. É um homem que tem uma história política na cidade fantástica. Então ele teve aquela época, a pior fase foi a do Clemente. Quando o Eduardo pegou, foi uma fase já razoável, já tinha 53 mil, já tinha quase 53 milhões de reais de orçamento. Não era muito, mas e o Clemente que pegou sem nada? Sim. E aí depois o Eduardo entregou, eu acho que quase 200 milhões, não lembro mais a quantidade, mas é 150 milhões. Então tá aí, 153 milhões, eu acho que foi. Então, ele entregou a cidade com orçamento 3 vezes mais para o Juvenal. O Juvenal já teve uma condição ainda melhor. Então, e herdou todas aquelas emendas que o Eduardo teve uma muito dinheiro, gente. Teve uma felicidade muito grande, que coincidiu... Gente, senador vinha aqui na Várzea, senadores, deputados federais, deputados estaduais, era muita gente que estava lá em Brasília, que vinha. Então, aí voltando agora aqui para o governo Rodolfo. O governo Rodolfo, ele foi vice durante 2 mandatos. Exato, tem essa grande vantagem também, porque o Rodolfo, na realidade... Pôde acompanhar por dentro o que estava acontecendo. Exato, né? São 16 anos participando do governo. Então, sem contar que o Rodolfo foi presidente da Câmara também, foi vereador várias vezes. Ele tem uma história política também muito grande. E sem contar que ele, por ser professor, ser um educador, então tem uma visão mais holística da cidade, da população, uma visão mais social, mais administrativa, ou seja, uma visão geral da cidade, né? Então, aproveitando aí que foi vereador, presidente da Câmara, foi vice-prefeito, por um período secretário da Educação, isso foi bastante importante também, e aí se tornou prefeito. No primeiro mandato, ele vem trabalhando, a gente tem acompanhado aí, ele vem trabalhando muito,
e teve agora a felicidade de se reeleger com uma votação expressiva na cidade, né, senhora? Aí a gente participou da campanha, a gente ajudou também, mas foi uma vitória esmagadora, né, senhora? Como é que você viu? Como é que você está vendo ele como prefeito hoje? Quando as pessoas. Ainda existe muita cobrança na cidade, tá? Nenhum prefeito faz tudo que as pessoas querem. E é natural que tenha. Por exemplo, o Rodolfo está dedicando muito ao hospital e pode estar esquecendo de dedicar a outra coisa. Então, sim, tudo isso quando uma Sabesp dessa joga água podre na torneira das pessoas, que muitas pessoas não têm nem filtro, sim, correto? Tem gente que não compra água, ele bebe água da Sabesp. Sim. E aí ele pega a água da Sabesp e às vezes coloca no balde ou lá direto na geladeira. E quando ele pega a água podre na torneira para beber a água da Sabesp podre, isso recai. Mas embora nós sabemos que a questão da água é Sabesp é Estado. Tá, mas né? quem dirige o município tem todo o direito de ir lá e cobrar, sim, como nós cobramos na campanha quando houve aquele caso lá. E sabemos também, Sumar, que todos os meses de setembro, de final de agosto até outubro, é mês de baixa de emissões freáticas. É quando a água que é captada é água de fundo, e realmente com muito resíduo. Então, assim, difícil conversar sobre essa situação, porque o povo não... Mas o que eu estou querendo dizer é que isso recai sobre o prefeito, a cobrança. Mas então, para nós que somos esclarecidos, né, nós temos quase que por obrigação de dizer isso. Porque quem não sabe, não tem o que fazer, mas nós sabemos. Então, não é fazer uma defesa, mas é fazer um esclarecimento, que essas coisas acontecem. Agora, uma coisa que a gente lamenta muito, e não é de hoje, nossa cidade é uma das cidades menor em extensão do estado de São Paulo, né, senhora? Você conhece bem uma cidade com 35 quilômetros. Eu faço bem essa comparação, e José. Tem uma densidade demográfica muito grande. Então, o que a gente pede, o que nós sempre cobramos aqui, é que Várzea não pode ter mais residência. Várzea tem que ter empresa para gerar emprego e renda. Porque quanto mais pessoas vierem para cá, é mais gente consumindo água, é mais gente precisando de educação, de saúde. E fala em um novo loteamento, um novo condomínio, isso dá um frio na barriga, porque vai faltar. Mas teve aí está tendo um ajuste, é isso, né, que você acompanha muito, que é essa canalização da água da Paiva Castro para Campo Limpo, que vai chegar em Várzea. De uma certa forma isso é muito bom, mas não é para agora, né? Vai demorar um pouco, né? O mais triste é exatamente isso. Quando eu fui vereador, na época eu lembro do valor certinho. O diretor da Sabesp chegando lá na Câmara Municipal e anunciando 72 milhões para a solução do abastecimento de água de Várzea Paulista. Isso foi entre 2004 e 2008. Exato. E aí, se a gente for perguntar onde estão esses 72 milhões que o governo estadual iria aplicar para ajudar, para resolver o problema do abastecimento de água de Várzea? Ficou só na estação de tratamento de esgoto? Governo estadual, você está falando do Geraldo Alckmin? Sim, na época. Geraldo Alckmin. Não sei se era o Geraldo, mas era o governo estadual, porque a Sabesp era do Estado, né? Era do Estado. Então, veja bem... Houve um investimento, senhor, que a gente conhece um pouco sobre isso, né? Nessa construção da estação, da ETA. Dos licenciamentos, do projeto, para fazer com que essa água venha para Campo Limpo e depois chegue até Várzea. Vai sair, o prefeito acabou de anunciar agora recentemente que está bem andado esse projeto, mas nós sabemos que isso é para 2000, lá para frente. E a prioridade do prefeito hoje, nós estamos falando exatamente dele, a prioridade é a construção, finalização do hospital. Tem aí a perspectiva de que o projeto já está bem adiantado e que agora no mês de 2026, embora vai ser um ano de eleição não municipal, mas é um ano de eleição geral, tem aí boas conversas que nós vamos ter o nosso hospital funcionando agora em 2026. Você crê nisso? Né? Você acredita que isso é possível? Eu vou falar também do fundo do meu coração, tá? Sim. Eu acredito que um dia nós teremos o hospital. Mas eu já vi tanta data de ano falando que o hospital estaria funcionando, que eu tenho medo que o prefeito não consiga. Ou melhor, veio o secretário de saúde,
prometeu que em março vai ajudar a Várzea Paulista e que em março nós teremos o nosso hospital funcionando. Ele veio aqui para prometer e cumprir ou ele veio fazer política? Sulinar, eu vou concluir meu pensamento e depois você pode até me questionar ou não aceitar minha ideia. Não, é até para reforçar a sua linha de raciocínio, porque você é uma pessoa crítica, exato, nós sabemos disso. Isso é muito bom. Porque e você me convidou aqui e falou que eu tinha toda a liberdade de falar o que eu entender. Pode falar o que né? Mas eu lembro que, recentemente, quando o Rodolfo veio com o projeto do hospital, todos nós, assim, colocamos muitas das nossas esperanças. Sim. E eu lembro que você esteve lá no começo fazendo um vídeo e você publicou nas suas redes sociais falando que eu não sei se isso vai sair porque tá cru, tá assim, assim, assado. E hoje, pouco mais de 2 anos depois, nós temos o prédio pronto. Não, olha, eu vou corrigir. Desse vídeo seu. Vários vídeos eu fiz desde a época que falaram que iria construir o hospital ali. Então, começou na terra, eu fui lá na terra e filmei. Mas a realidade te deu um calado aí, não. Porque hoje o hospital está pronto aí. Não, senhor. Tem um prédio pronto. Sim. Está quase pronto o prédio. Para mim falar que é hospital, eu vou ter o prazer, Zé Maria, de ir lá e ficar na frente e falar, gente, hoje, olha bem o que eu vou fazer. Eu vou ficar lá na frente. Não preciso puxar saco de Rodolfo, eu não sou funcionário de prefeitura, não ganho de prefeitura, não presto serviço da minha gráfica, nunca prestei serviço para a prefeitura justamente para me ter minha liberdade de expressão. Em abril, não vou falar nem em março, porque eu quero ver funcionando. Março, abril, maio. Porque inaugurar e não funcionar não adianta. Então eu quero, primeiro semestre, no final do primeiro semestre. Eu espero, de verdade, Zé Maria, do fundo do meu coração, eu espero que o hospital não seja palco de campanha. Não seja espaço para político ganhar voto e depois abandonar a nossa cidade. Vem os caras de fora, pegam os nossos votos, vão embora e 4 anos de novo esquece a cidade. E o Rodolfo tem que ficar esperto com isso. Então, em abril ou maio, eu vou lá na frente do hospital, vou entrar lá dentro, eu vou ser usuário, que eu uso hoje a UPA. Eu uso. Eu sei que os outros políticos não usam, mas eu uso, tá? Eu e minha esposa usamos. E eu sei que você também usa. Sim. Então, veja bem, eu quero ir lá em maio, olhar tudo lá, ver uma UTI, ver um centro cirúrgico, ver uma maternidade, ver um grupo médico, ver uma organização e dizer, gente, eu queria parabenizar o professor Rodolfo, que realmente trouxe o tão sonhado hospital para a Várzea Paulista. Você está absolutamente certo. Mas a gente precisa fazer a diferenciação. Não, nós temos que ter fé. O que é uma UBS, o que é uma UPA, o que é um hospital? São coisas completamente diferentes. E você diferentes. É da área da saúde tantos anos, você sabe disso. Então não tem levar como. A UPA lá e pôr lá. Então, mas não tem como, Sonara, a gente achar que o hospital vai começar a funcionar a pleno vapor no começo. Não vai. Quando você compra uma casa, você começa a comprar móveis, você muda para dentro, você vai 2, 3 anos para você ter a sua casa do jeito que você quer. A sua casa faz 20 anos que você está fazendo, não está pronta até hoje. Por quê? É descuido? Não. É falta de recurso? Nem sempre. É que tem falta de recurso. É que tem tantas outras coisas. É falta de recurso. Mas são tantas outras coisas que vêm juntos que você acaba sempre tendo que direcionar prioridades. Então, assim... única coisa que quando você fala pegar a UPA e pôr lá dentro, não é bem assim. Se pegar a administração da UPA e os médicos da UPA e levar lá e nós não tivermos UTI, centro cirúrgico maternário, nós não temos hospital. Sim, mas você não precisa ter, por exemplo, uma UTI para 5, 6, 10, 15, 20. Sim, não. 1 para 2. Questão é de isso número, que eu tô o quanto Várzea precisa, porque não vai atender só gente Várzea, porque vai ser um hospital público, né? E mesmo porque não pode ser, não é um hospital municipal, ele está no município, mas ele é um hospital. E hospital... mesmo porque o Estado também vem investir nesse hospital, e ninguém pode barrar atendimento de ninguém. Quando o povo fala, Jundiaí não atende o povo de Várzea, atende, gente, é só ir lá que atende. Para que o povo saiba o que é Várzea e o que é uma cidade interior, você falou em questão de extensão territorial. A extensão territorial de Várzea são 35 quilômetros, morando mais de 120 mil pessoas. Sim, correto? Uma densidade demográfica muito Então, alta. são 35 quilômetros
com mais de 120 mil pessoas morando. Sim. Correto? A minha cidade no interior de Minas são 500 e poucos quilômetros. 500, quer quase dizer... igual a Jundiaí, quase igual a Jundiaí. É igual a Jundiaí. Eu acho que é até maior que a Jundiaí, tá? Sim. É que são 15 vezes maior territorialmente que Várzea. O meu município de onde eu nasci são 15 vezes maior que Várzea. Em território, Em território. E em população, quanto tem? Agora, em população, são 12 vezes menos. Então. São 10.500 habitantes que tem o meu município de 535 ou 545 quilômetros quadrados. Muito bem, estamos conversando Então, com Sulinar José de a pessoa tem Oliveira, noção. o Quebra-Panela. Aqui é Zé Maria e esse é o podcast da saúde. E muito obrigado, Zé Maria, por você ter me convidado e me deixado falar o que eu realmente penso. E você virá outras vezes. Porque aqui mostra que é um espaço democrático, né? Então, e assim será. Você defende uma coisa, eu defendo outra, você critica uma e eu critico outra, mas tudo que nós falarmos e tudo que nós criticamos e tudo que nós fazemos não é para destruir nem a nossa cidade, nem o nosso povo. É para engrandecer, é para a construção. Para a construção. Que crítica, nem todo mundo que critica é ruim. Eu não falei do calote que levei e eu entrei na profissão, que eu não imaginava nunca. Então aquilo foi bom para mim. Agora eu digo para você, até deixa um recado aqui para o prefeito. Cuidado com os bajuladores, senhor prefeito. Vou até falar o nome dele, Rodolfo. Isso é bíblico. Porque os bajuladores nunca te mostram a verdade. Prefeito, às vezes você me vê criticar e pode achar ruim. Mas pelo menos através da minha fala, você está ouvindo o que está acontecendo na cidade. Por exemplo, eu vou na rua, eu ajudei o prefeito, fui candidato junto com o Rodolfo. Sim. O meu partido ajudou na vitória do Rodolfo. E hoje eu vou na rua e as pessoas falam, e aí, Sulinar? E isso, Sulinar? E isso? Então, eu estou sendo cobrado lá na rua e às vezes eu falo, por favor. Mas tá? O que o prefeito pede e cobra é que atenda não ao prefeito, atende ao município. Dê o seu melhor para o povo. Essa é uma cobrança que ele faz mesmo porque cada cargo que tem lá, quem colocou foi o povo. Quando nós elegemos o prefeito, nós damos ele a carta assinada. Ele não vai administrar sozinho uma cidade. Nós damos ele a carta assinada, autorizando ele a contratar quem ele acha que melhor vai produzir ao lado dele. Estamos conversando com Sulinar. Sulinar, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, José. Foi um prazer enorme estar com você. Esse é o podcast Xerife da Saúde e nós vamos levar essas mensagens para todo o povo varzino. Muito obrigado por você contribuir conosco. E da mesma forma que você me convidou para vir aqui e dar a minha opinião, convide outros lá do lado da esquerda, do lado da direita, o centro, quem está dentro, quem está fora, da saúde, da educação, de todos os setores, para que venha aqui divulgar essa ideia e divulgar as verdades que precisam ser ditas em nossa cidade. E muito obrigado, foi uma honra muito grande. Sulinar, muito obrigado, Sulinar, pela sua presença. Obrigadão, Zé.